Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é considerado patológico e o que não é considerado patológico para a psicanálise. Primeiro, que esse tema não é de simples definição, não existe um limite preciso entre patologia e não patologia na visão psicanalítica. Bom, Freud entende que todos os seres humanos vivem todos os fenômenos humanos, ou seja, todos os seres humanos têm impulsos, têm conflitos, têm angústia, têm sofrimento. Isso tudo faz parte da existência humana. Não tem como viver sem todos esses fenômenos. Bom, e aí, né? Então, assim, uma pessoa que está sofrendo, eu posso dizer que tem uma patologia? Não. Uma pessoa que está angustiada, posso dizer que ela tem uma patologia? Também não, né? A patologia, ela é originada pela forma que a pessoa lida com os conflitos e os impulsos dela. Como assim? Vamos recapitular um pouquinho. Nós temos impulsos, todos os seres humanos têm impulsos. Esses impulsos precisam ser satisfeitos. Acontece que nós não podemos satisfazer a maioria dos nossos impulsos para poder conviver em sociedade. A gente precisa reprimir muitos dos nossos impulsos para poder conviver com o outro, conviver em sociedade. Então, só que o impulso ele não para de fazer pressão enquanto ele não é satisfeito, né? Então os nossos impulsos não satisfeitos geram uma tensão, né? Essa tensão é uma libido que fica acumulada, né? É o impulso buscando satisfação, né? A gente precisa encontrar uma forma a gente precisa encontrar um destino para essa libido acumulada. E como que a gente faz? A gente sonha, a gente projeta, a gente usa os mecanismos de defesa. A gente sublima, né? A gente canaliza em alguma outra coisa. Nós vamos usar mecanismos de defesa para lidar com essa libido, em busca de satisfação. Bom, muitas vezes, por mais que a gente use defesas, as defesas ainda não dão conta da libido. Ou porque a nossa repressão é muita, então é muito impulso que fica sem satisfação, né? Ou porque nós não temos recursos egóicos suficientes para lidar com todos os nossos impulsos, com todos os nossos conflitos, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem recurso suficiente para lidar. Essa libido, ela precisa encontrar um destino e muitas vezes ela se transforma num sintoma. Assim como o sonho, o sintoma é uma tentativa de realização de um desejo proibido, por mais estranho que isso pareça. Mas Freud chegou a essa conclusão, que o sintoma é um arranjo possível da pessoa lidar com um desejo que não pode ser satisfeito, de maneira a poupá-la daquele conflito e da angústia que o conflito gera. Então, eu vou dar um exemplo. Freud tem um caso muito famoso do pequeno Hans, que desenvolveu uma fobia por cavalos. Essa fobia que ele desenvolveu por cavalos foi uma tentativa de poupá-lo do conflito que ele estava vivendo em relação ao pai. Ele estava na fase edípica, no período edípico, e estava rivalizando muito com o pai. Ao mesmo tempo que ele rivalizava com o pai, ele amava o pai e não queria perder o amor do pai. E ficava com medo do pai retaliar. Por toda a rivalidade dele, ele tinha medo da retaliação do pai. Então, para poupar a relação com o pai, ele deslocou o medo do pai para o medo de cavalo. É mais fácil para ele, era menos doloroso sentir medo do cavalo do que sentir medo do pai. Então esse foi o arranjo que ele encontrou.
É claro que nada disso é feito de forma consciente, lembrando que um dos fundamentos da psicanálise é a existência do inconsciente. Todo esse processo de deslocamento foi acontecendo, da formação do sintoma, aconteceu de forma inconsciente. A gente só viu o resultado, né? O que apareceu, o medo do cavalo, isso era consciente. A formação do sintoma se deu dessa maneira. Bom, um medo de cavalo, inicialmente, poderia não atrapalhar a vida de Hans, né? No comecinho, não atrapalhou tanto assim, então não era tão preocupante. Acontece que o nosso aparelho psíquico funciona de forma associativa. Daqui a pouco, o cavalo já estava associado à carroça, já estava associado à rua, né? Então daqui a pouco ele não queria nem sair na rua. Isso começou a atrapalhar muito a vida dele, começou a prejudicar de forma importante a vida de Hans. Então, a gente está falando de uma patologia, porque agora ele está tendo a qualidade de vida dele prejudicada, a possibilidade dele de vivenciar prazer, ele ficava extremamente assustado, a vida dele foi ficando limitada, até para ele ir para a escola, para se desenvolver. A fobia foi tomando conta, né? E ele foi ficando exprimido, né? O eu dele foi ficando exprimido. Então a gente está falando de uma situação patológica, né? Muitas vezes uma pessoa que tem uma fobia consegue levar uma vida boa, né? Consegue levar uma vida legal. Aquilo não chega a atrapalhar, a prejudicar demais a vida da pessoa, né? Mas a partir do momento em que a pessoa perde a capacidade de vivenciar prazer, que é muito importante, a pessoa tem a qualidade de vida prejudicada, a pessoa não consegue fazer outras coisas, quando ela vai sendo consumida pelo sintoma, a gente está falando de uma situação patológica, né? Então, é muito variável, né? É muito relativo dizer o que é patológico e o que não é patológico para a psicanálise, mas Freud entende que a psicopatologia é uma questão de regulação interna. Quanto mais eu sou capaz de lidar com os meus impulsos, com os meus conflitos, quanto mais eu sou capaz de dar destino para minha libido, quanto mais recursos egóicos eu tenho, menor a chance de eu entrar em uma patologia. Agora, quanto mais rígida eu sou, quanto menos eu consigo lidar com aquilo que se passa dentro de mim, quanto mais reprimida eu sou, se eu tenho muita repressão, né? Então vai sobrando muito pouco espaço para flexibilidade. Eu vou ficando sem ter para onde destinar toda a minha libido, né? E às vezes é tanta coisa reprimida que aí o aparelho psíquico não dá conta mesmo, né? Então é por aí, a compreensão do que é patológico ou não para a psicanálise está totalmente ligada a uma questão de regulação interna, a maneira que aquele indivíduo é capaz de lidar com os próprios impulsos e com os próprios conflitos, né? Quanto mais ele consegue destinar essa libido para situações construtivas, para situações que vão ajudá-lo a viver com menos angústia e que não vão impedi-lo de se relacionar, de amar, de trabalhar, né? A saúde mental para Freud é isso, é a capacidade de amar e trabalhar, né? Então, se a pessoa consegue manter uma qualidade de vida lidando com o que se passa dentro dela, essa pessoa está bem, né? A partir do momento que a qualidade de vida dela começa a ser prejudicada porque ela não está conseguindo lidar com ela mesma, a gente pode pensar que é alguém que está entrando numa situação de patologia. Mas o limite não é tão claro assim. Bom, se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar abaixo. Obrigada.